Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Ricardo França, esse é o canal Lord Nerd e hoje a gente vai falar sobre Marvel Studios, 10 anos de Marvel Studios, ou seja, uma das maiores sagas de super-heróis na história do cinema. Então para você que quer saber um pouco mais dessa história, a gente vai fazer aí um breve resumo pela timeline aí do Marvel Studios nesses últimos 10 anos, desde os primeiros filmes até os mais recentes. A gente vai contar um pouco da história aí, como é que esses filmes surgiram, como é que esse universo foi sendo construído, para você já chegar lá em Vingadores Ultimato, já repleto dessas informações para tentar aí fazer aí, ter uma experiência bem legal, bem bacana a respeito desses filmes e dessa saga incrível que é a saga da Marvel Studios no cinema. Mas antes de começar esse vídeo, eu peço para você deixar o seu like, deixar o seu comentário, se inscrever no canal se possível, assinar o sininho. De uma forma ou de outra, o interessante é você interagir, é você ajudar a gente aí de alguma forma. Se você gostou do vídeo, dá o like, se você não gostou, dá o dislike, não tem problema. O importante é participar, o importante é fazer, movimentar aí a informação para que esse vídeo chegue para mais pessoas, beleza? Então ajuda a gente, deixa o like aí para você não esquecer, que a gente vai falar, a gente vai contar uma história bem legal para vocês a respeito dos super-heróis da Marvel. O ano era 2008 e Kevin Feige assumia a direção executiva da Marvel Studios e ele tinha ali uma tarefa nada fácil pela frente. Ele precisava conquistar um lugar ao sol ali no mainstream aí de filmes de super-heróis, ou seja, ele precisava entrar naquela cena que praticamente era dominada pelos X-Men da Fox e pelo Homem-Aranha da Sony. Ou seja, então ele precisava mostrar que veio, ele precisava se encaixar de alguma forma, ele precisava entrar ali naquele meio. E a aposta dele foi ninguém mais, ninguém menos do que o Homem de Ferro, um personagem que nunca tinha sido retratado na história do cinema, mas que foi uma aposta muito bem acertada. Então, em 2008, a Marvel Studios lançou o Homem de Ferro, ou seja, era o primeiro filme ali que tinha ali o selo Marvel Studios, e um filme que tinha um orçamento pequeno, né? Ou seja, ele tinha pouco mais de 140 milhões de dólares, uma aposta grande, é claro, ou seja, eles arriscaram bastante. Tiveram muito esmero, tiveram muito gosto, tiveram muito cuidado e o filme foi um sucesso de bilheteria. O filme arrecadou mais de 500 milhões em bilheterias no mundo todo. E essa dinheirama toda, meu amigo, fez o Mickey Mouse ligar a antena, ficar de orelha em pé e pensar, bom, esse negócio dá lucro, esse negócio realmente vai ser interessante. E aí, com o sucesso do Incrível Hulk em 2011, Homem de Ferro 2 em 2010, Thor em 2011, Capitão América também em 2011, Primeiro Vingador, a Disney finalmente percebeu que era hora de abraçar esses heróis, ou seja, ela realmente percebeu que aquilo era um universo, aquilo era um mundo lucrativo e ela precisava tomar conta daquilo tudo. E ela então cria a Marvel Studios dentro da Disney e ela vai alçar o Kevin Feige à presidência dos estúdios e começa aí o seu plano para dominar a cena no universo de super-heróis no cinema. Em 2012 chega Vingadores, a primeira reunião desses super-heróis sob a batuta, sob o comando aí do Joss Whedon, né, um nome aí mais do que requisitado, um dos nomes mais certos aí para comandar essa reunião. O Joss Whedon, que é escritor, que é roteirista de história em quadrinhos, que é diretor e produtor de cinema e de TV, enfim, era um cara que tinha uma visão, ele tinha realmente um feeling para entender como é que esses super-heróis deviam ser reunidos, deviam ser feitos. Devia ser construída essa história para o cinema. Então ele criou ali uma espécie de graphic novel, né? Ou seja, uma espécie de gibi ali animado, ou seja, para quem é fã de história em quadrinhos, para quem é fã das histórias originais, das histórias antigas, sabe do que eu estou falando. Então o enquadramento, a fotografia, a edição, tudo ali foi pensado, tudo ali foi arquitetado para o cinema, e a impressão que a gente tinha é que parece que a gente estava folheando ali uma revista, um HQ, então, ou seja, um trabalho fantástico, um trabalho formidável, tanto é que esse filme já nasceu clássico, ou seja, tanto, foi esse filme, foi essa ideia, ou seja, foi a tarimbada lá do Joss Whedon que realmente trouxe todos os fãs de história em quadrinhos para o universo da Marvel, e de lá para cá esse universo só expandiu, esse universo só cresceu. O filme arrecadou mais de 1,5 bilhão em bilheteria. Então, ou seja, não tinha mais como a Disney pensar em uma outra alternativa, pensar em alguma outra coisa que não fosse aí expandir esse universo de super-heróis. Então, a partir daí, ela
realmente se deu conta de que era o filão da década, era o filão ali do momento. Então ali naquele momento ela resolveu expandir aquele universo e trazer mais e mais heróis, mais e mais personagens para esse universo. E quem não se lembra daquela cena em que os Vingadores, em que os heróis do primeiro filme faziam aquela formação circular lá em Nova York, na chegada ali na invasão dos Chitauris? Então aquilo tudo ali representava, aquilo, né, aquelas e tantas outras cenas que representavam ali essa alma do quadrinho dentro do cinema, ou seja, aquilo era Joss Whedon, aquilo era quadrinho, aquilo era tudo que os fãs queriam, né? Aquela formação em círculo, aquela formação ali, cada um se preparando, cada um ali se ajeitando ali para começar a batalha. Então foi aquilo que trouxe a paixão, foi aquilo que trouxe ali realmente todo o fascínio das histórias em quadrinhos para o cinema. E depois de acumular recorde de bilheteria e milhões em produtos licenciados que vinham através desses filmes, a Disney então resolve começar esse processo de expansão desse universo, esse projeto de expandir tudo, interligar tudo, e aí ela começa a produzir e trazer outros personagens, outros heróis aí para a história. E a ideia era pegar o gancho da invasão alienígena em Nova York, né, com a presença do Thanos, e fazer e construir uma história em que o Thanos seria a ameaça, o Thanos seria a principal ameaça, e nesse meio tempo eles iam aí adicionando, colocando aí outros personagens para enriquecer mais ainda essa história toda. E a Marvel sabia que ela precisava consolidar esse universo de forma coesa, né? Ou seja, estabelecendo ali uma linha temporal, uma linha cronológica. E aí a partir disso ela foi inserindo, ela foi trazendo outros heróis, que mais tarde iam se juntar aí ao sexteto original. Então chegou o Homem de Ferro 3 em 2013, Thor, o Mundo Sombrio em 2013 e Capitão América, o Soldado Invernal em 2014. E esses filmes, eles trouxeram vários personagens e elementos para enriquecer a história. Mas esse universo de super-heróis da Marvel não seria completo sem um núcleo cósmico. Ou seja, toda essa interferência, toda essa interação entre a Terra e o que acontecia no espaço, precisava ali de uma representação, precisava ali de alguns personagens para poder compor aí essa parte e contar essa parte da história. Então foi nesse sentido, foi nesse momento que a Marvel resolveu lançar Guardiões da Galáxia. Então em 2014 os Guardiões da Galáxia ganharam o seu filme, e logo em seguida vieram outros personagens para também incrementar essa história. Alguns deles apareceram já em Os Vingadores, a Era de Ultron em 2015 e o Homem-Formiga também em 2015. E é nessa fase que os heróis começam a sentir o peso dessas ações, ou seja, muitas coisas acontecendo, muitas interferências mundo afora. E aí quando o estúdio começa a explorar todas essas consequências, todos esses atos dos heróis em Capitão América Guerra Civil. O filme chegou lá em 2016. They're not stopping. E uma cisão na equipe provoca uma crise entre os heróis, ou seja, depois de Guerra Civil, os heróis praticamente se dispersam, eles se separam, né, e boas doses de sentimento, de tensão, de apreensão são colocadas ali. Isso estabelece aí uma relação muito mais próxima entre os personagens e os fãs, o que acaba ali trazendo ali uma emoção, acaba trazendo aí uma sentimentalidade boa, né, com relação aos fãs da franquia e aos heróis, né, aos personagens ali representados. E quem não se lembra daquela cena clássica de Capitão América Guerra Civil, onde o Homem-Aranha aparece, ou seja, onde ele dá as caras ali no começo da batalha, ele aparece segurando o escudo do Capitão América. Então aquilo ali foi um momento para coroar ali, ou seja, para celebrar a chegada do Homem-Aranha ao Marvel Studios. Realmente aquela cena foi muito emocionante, é uma cena que até hoje quando eu me lembro, eu me arrepio, uma cena que eu gostei demais de ver no cinema. Então ele representava a união dos estúdios, representava a chegada do Homem-Aranha ao universo da Marvel Studios, e de lá para cá foi uma adesão muito boa, uma adesão muito interessante. Quem se lembra da participação já do Homem-Aranha nos últimos filmes da Marvel, então foi uma aposta, ou seja, foi uma adesão mais do que necessária e muito bem acertada, colocar o Homem-Aranha, trazer o Homem-Aranha para o universo da Marvel. Nesse meio tempo chega o Doutor Estranho, em 2016, para trazer aí todo o lado místico, né, ou seja, todos os mistérios do universo místico que existe dentro da Marvel, né, do universo da Marvel. Vem Guardiões da Galáxia Volume 2 de 2017, Homem-Aranha de Volta ao Lar 2017, Thor Ragnarok também em 2017. E esses filmes chegam como um alívio ali, um respiro antes da batalha, ou seja, antes do grande momento, que seria a reunião novamente desses super-heróis. Então é como se tivesse ali
deixando ali o ambiente mais tranquilo, né? Thor Ragnarok era um filme mais engraçado, Guardiões da Galáxia também tinha uma pegada mais cômica, ou seja, tudo ali para acalmar os ânimos para o que viria a seguir. Mas ainda faltava gente nesse universo, e foi então que a Marvel Studios resolveu trazer Pantera Negra para se juntar a esse panteão de heróis. Esse que foi um dos filmes mais aclamados, ou seja, um dos filmes mais premiados da história do Marvel Studios, recebeu 6 indicações e ganhou 3 Oscars em 2019. Então um filme que aí realmente revolucionou, um filme aí que deu aí um outro rumo para a história, ou seja, uma pegada muito mais técnica, uma pegada muito mais política. Então, ou seja, Pantera Negra era realmente o personagem que faltava para realmente caminhar para o desfecho final, caminhar para a grande batalha. Vingadores Guerra Infinita, o início, o começo da grande batalha, do grande embate entre Thanos e todos os personagens da Marvel Studios. Bem recente, já aqui em 2018, né, o vilão Thanos finalmente assume aí o seu papel, assume o seu lugar como o grande vilão, como o grande antagonista de toda essa história. O Thanos finalmente ali assume o seu papel como vilão real, obstinado ali a exterminar metade de toda a vida no planeta, de toda a vida no universo, aliás. E ele consegue dar cabo do seu plano mais ambicioso, que é destruir ali metade do universo, ou seja, metade da vida no universo. Isso inclui muitos dos nossos heróis com apenas um estalar de dedos. E o resultado desse confronto podia ser diferente, né? Um recorde de bilheteria, mais um recorde aí para Marvel Studios. O filme bateu aí 2 bilhões de bilheteria mundo afora, né? Bateu fácil esse número, e isso tudo aqueceu aí o coração dos estúdios, né? Dos produtores. E o filme aí hoje se mantém como a 4ª maior bilheteria do cinema mundial, ou seja, está em 4º lugar, um dos maiores filmes aí em bilheteria mundo afora. E às vésperas do lançamento de Vingadores Ultimato, a produção do filme publicou algumas imagens dos heróis, né? Ou seja, dá para ter uma noção ali daqueles que sucumbiram ao estalo, né? Eles estão ali em preto e branco, e aqueles que sobreviveram ali estão em destaque. Então a foto aí dá para dar uma noção de quem sobreviveu, né? De quem ficou, e aqueles que morreram, aqueles que sumiram aí após o estalo do Thanos. Avante Vingadores! Um confronto final. Aqueles que caíram certamente devem ser vingados. E essa é a motivação que levará os sobreviventes a reunir forças ali para um último embate, para um último confronto ali com o Thanos. Mas antes do embate derradeiro, para tornar essa trama ainda mais interessante, o estúdio lançou aí no final de 2018 Homem-Formiga e Vespa, trazendo aí um vislumbre do que é o reino quântico e das infinitas possibilidades que existem de deslocamento no espaço-tempo. Provavelmente esse é um recurso que a gente imagina que vai ser utilizado aí no próximo filme dos Vingadores. Mas ainda não satisfeito, já agora no começo de 2019, o estúdio resolve lançar o filme da Capitã Marvel, ou seja, o filme aí que na véspera de Vingadores Ultimato, né, um filme que totalmente deslocado aí da ordem de lançamento dos demais filmes, embora ele se encaixe perfeitamente na cronologia, mas é um filme que teve a sua história contada no passado, ou seja, o filme é ambientado na década de 90, lá no início, no começo, ainda quando não existiam os super seres, não existiam ainda os super-heróis, né, não existiam ainda esses personagens que a gente conhece hoje, né, dentro do universo da Marvel Studios. E ele vai contar a história da Capitã Marvel, né, que sofre um acidente aqui na Terra, ela vai para o espaço, recebe todo um treinamento e volta para a Terra para descobrir sobre as suas origens. E aí mostra o Nick Fury ainda muito jovem, né, começando ali na S.H.I.E.L.D. Então, a partir desse filme, a gente tem um vislumbre de como é que começou toda a história do Nick Fury, né, e a história da Capitã Marvel. E ela já volta, ela já chega aí às vésperas da batalha final de Vingadores, já aí com muito desejo, com muita vontade de vingança, né, uma cena pós-créditos lá, onde ela já aparece já na atualidade, né, junto com os Vingadores, aqueles que sobraram, querendo saber a respeito do Nick, querendo saber a respeito do Nick Fury, e já arquitetando ali uma possível vingança, uma possível batalha aí contra o Thanos. E por último, o filme dessa saga, né, o filme que vai fechar aí essa saga toda desses heróis, essa fase dos heróis, né, Vingadores versus Thanos. Chega agora Vingadores Ultimato, no dia 25 de abril, vai estrear. E vai ser uma das poucas situações na vida em que fãs e nerds do mundo inteiro vão estar aí à beira de um colapso de ansiedade. Ou seja, muito nervosismo, ou seja, muito frisson, muita ansiedade.
Isso porque os ingressos para a pré-venda do filme se esgotaram em poucas horas, né? Praticamente aqui na minha cidade, aqui em Goiânia, praticamente você não encontra mais ingressos para essa pré-venda, ou seja, para essa pré-estreia, desculpa. Então, ou seja, o filme nem estreou e já está com praticamente todos os ingressos da pré-estreia esgotados. Então vai ser um momento único, um momento ímpar, um momento que praticamente a gente vê raras vezes. Eu lembro que isso ocorreu na véspera de Senhor dos Anéis, né, o Retorno do Rei, que era um filme que também deixou os nerds aí muito ansiosos. Então, enfim, esse filme provavelmente ele vai ser aí um marco, ele vai ser aí um acontecimento histórico, né, a estreia desse filme, visto aí do sucesso, né, em função de tudo aquilo, essa história que vem sendo contada dentro do universo Marvel aí desses últimos 10 anos. E provavelmente pouquíssimas pessoas estão preparadas psicologicamente para o que vai acontecer nesse filme. Então agora é esperar, não adianta, o filme está aí, já falta pouco mais de uma semana para a estreia. E provavelmente a gente vai assistir, eu quero ver esse filme, assim, estou muito ansioso para ver, assim como todo mundo. E a gente vai voltar depois para comentar e falar a respeito desse filme, beleza? Então você que ficou aqui com a gente até agora, meu muito obrigado, quero agradecer vocês de coração. Lembrando mais uma vez, ajuda a gente a divulgar esse vídeo, compartilha, dê o like, deixa o seu comentário, assine o sininho, ajuda a gente a divulgar e a compartilhar esse conteúdo para ajudar o canal a crescer e a gente trazer mais vídeos para vocês, beleza? Então um forte abraço, a gente se vê e bom filme para vocês, fujam dos spoilers e volta aqui depois para a gente comentar, para a gente falar a respeito desse filme, beleza? Um forte abraço e até breve.